Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao QuietCast, um podcast para você que quer se atualizar nas diversas áreas da oftalmologia, com os maiores nomes do Brasil, no conforto da sua casa, do seu carro, para colocar hoje mesmo em prática no seu consultório essas dicas que a gente vai trazendo aqui de forma bem prática, bem didática para vocês. Hoje eu estou aqui novamente com o Dr. Celso Takashi Nakano, um dos maiores cirurgiões de catarata do Brasil, e o cirurgião que mais implantou Odyssey, né, recentemente, a nova lente da Johnson, a Tecnis Odyssey, que é uma lente que tem uma abordagem diferente, né, ela não se posiciona como uma trifocal, então a gente vai conversar sobre essas primeiras impressões de como é que foram as cirurgias. Takashi, obrigado por ter vindo hoje. E aí, como é que tem sido essa experiência inicial? Bom, antes de mais nada, Glauco, muito obrigado novamente pelo convite de retornar aqui nesse podcast junto com vocês que estão nos assistindo, nos ouvindo. E essa lente, a Odyssey, é uma lente realmente diferente, tá? Vou falar diferente porque assim, a maioria das lentes difrativas que a gente tem utilizado nos últimos anos, as lentes trifocais principalmente, que caíram nas graças, né, dos cirurgiões do mundo inteiro, tá? Elas entregam um resultado muito bom, tanto longe, médio, perto, tá? E por isso que todo mundo tem adotado ela como a principal estratégia para proporcionar uma independência maior de óculos para os pacientes, tá? Falando isso, a gente também tem que ver quais são os principais gargalos, as dificuldades que as trifocais elas apresentam. Sim. Tá? Uma das coisas, né, é o que a gente chama de cobertor curto, né, em relação ao target refracional e também quando sobra um pouquinho de grau, tá? Então, se o grau sobrar para miopia, né, a visão de longe, ela é prejudicada. Sim. Em todas as trifocais existentes no mercado, tá? Então, não é um 20/20 fácil, às vezes um 20/25 com dificuldade, tá? Aí você potencializa um pouquinho a visão de perto. Sim. Né? Isso, teoricamente, é bom para aquele paciente que está buscando essa proposta. Mas, vou trazendo até para nossa realidade do dia a dia, prática mesmo. Tem pacientes mais jovens que, lá nos seus 50 e poucos anos, né, que apresentaram catarata, ou de repente, é quase uma facorrefrativa mesmo. O paciente, ele, né, dependendo do perfil, né, eu já tive pacientes assim, que são atletas, precisa de uma visão muito boa de longe, um contraste bom, né, e também quer o perto, né, um celular, um WhatsApp, claro, que é um intermediário bom. E se você usar essa estratégia, né, de miopizar um pouquinho para fortalecer o perto e prejudicar o de longe, o paciente fica, de uma certa maneira, insatisfeito. Sim. Tá? Então, isso é uma dificuldade que a gente tem, porque, às vezes, nem a estratégia mesmo. Às vezes, ele fica sem querer. Né? Menos meio, menos 0,25, mais 0,25, mais meio. E quando, né, fica levemente positivo, aí o perto que, né, sofre um pouco. Sim. Tá? Ou seja, por isso que a gente fala, né, dentro do nosso meio, que é uma lente que é um cobertor curto, porque ou você cobre a cabeça ou cobre o pé, e é difícil você cobrir os dois. Tá? Quando entra a Odyssey no mercado, e a gente sente uma diferença brutal, porque a visão de longe tem impressionado bastante. Eu mesmo não esperava essa, né, performance mesmo da lente, porque nas curvas de defocus iniciais que eu tive acesso antes dos primeiros implantes, parecia normal. Então, é um 20/20, normal, né? Talvez um pouco mais, né, se acertar bem no plano, né? Mantendo um J1 mais ou menos, isso na curva de defocus. Aí eu falei, puxa, eu vou colocar, lógico, para experimentar uma lente que promete. E logo nos primeiros implantes, aí não é só o Takashi que está falando, estamos falando de vários cirurgiões, né, do Brasil, né, referências, né, que tem muita experiência com lentes difrativas, lentes multifocais, né, todas as melhores lentes que tem no mercado, ficando impressionados, um atrás do outro, né, assim, poxa, fulano, como é que foi? Caramba, meu, 20/15, 20/12,5.
E eu também tive vários pacientes, inclusive com idades mais avançadas, né, atingindo resultados que muitas vezes com monofocais a gente não atingia. E então isso impressiona. E às vezes ficando plano, tá? E se sai um pouquinho, né, essa tolerância que nenhuma lente, como eu estava falando antes, ela permite, a Odyssey tem uma tolerância significativamente maior do que as outras lentes difrativas no mercado, tá? Então se você, de repente, puxa, ficou menos meio, ainda é 20/20. Sim. Isso é muito bom. E aí com o J1 ainda mais fácil, tá? E o intermediário também continuando muito bom. Ou seja, uma lente que é fácil de utilizar. Né? Porque nosso, como eu falei, gargalo, nossa dificuldade é acertar sempre. Não depende só da gente, depende de outros fatores, né? E é isso, né? Então a primeira impressão é muito mais positiva do que a gente esperava, tá? E aí eu estou compartilhando, lógico, eu tenho grande experiência, você mesmo falou, né? Eu fui a pessoa que nesse final de 2025 implantou o maior número de Odysseys, né? Isso é coincidência, não é que, né, estamos comparando, competindo, tá? Mas de todas as outras pessoas que implantaram, né, essa primeira impressão, ela realmente ultrapassou a expectativa. Boa. E a Odyssey, ela vem com essa ideia de ser um full range of vision, né? Diferente da trifocal, como você falou, e que coloca algumas outras coisas, né, em termos de desenho da lente. Uma delas é justamente não ter aquelas quedas bruscas, né? Então enxerga bem de perto, mas entre o perto e o longe ou o intermediário tem umas áreas sem cobertura, né? Como se o cobertor tivesse furado, não é nem que está curto. Sim. Como é que você sentiu isso? Sabe que, Glauco, eu sou antigo, né? Eu já comecei a colocar lentes difrativas desde as primeiras versões, primeiros lançamentos, que eram bifocais esféricas, até eu coloquei a primeira Restore, era bifocal esférica difrativa. Então realmente você percebia clinicamente, não só no gráfico da curva de defocus, aquela corcova, mas você percebia que o paciente ele tinha uma dificuldade quando saía do foco ideal. Tá? Sim. A bifocal, que a gente implanta ainda, né, as MB, é nítido também, tem uma visão intermediária mais deficiente. Tá? Já quando a gente começou a implantar as trifocais, se você for muito detalhista, ou o paciente também for muito detalhista, você realmente consegue perceber essas ligeiras fragilidades, né, da visão, dependendo da distância. Vamos falar de intermediário principalmente. Foi para 45, 50, às vezes piora um pouquinho, sei lá, 60, 70, dependendo da lente. Sim, e você vai sentir isso. Mas eu vou dizer, é tão imperceptível, mesmo testando, procurando, e até quando isso acontece, mas não afeta no dia a dia. Sim. Porque a pessoa, às vezes, ele faz isso, né? Ele muda centímetros, né? 5 centímetros e já ajusta. Ou seja, esse não era a dor, tanto do paciente e do médico, as trifocais. Então, essa classificação nova, né? Full range of vision, steep, né? Mais smooth, então, é ótimo, né? Então, não estou desmerecendo o pessoal, né, lá da Europa que propôs essa nova classificação, que realmente elucida um pouco mais, né? Diferencia lentes das lentes, mas na prática é o que importa, né? Então, puxa, não percebe, entrega isso que é o resultado. Então, mesmo assim, né? Então, complementando, a Odyssey é uma full range of vision que, teoricamente, você é para não perceber esses degraus, né? Esses gaps, né? E realmente, assim, testando nesses casos iniciais, a gente percebe que o paciente, desde o perto, tá? E perto que não é os 40 centímetros que muitas pessoas estavam achando que seria. Sim. É os mesmos 35 ou 30 e poucos centímetros, que então, ou seja, um perto bem ergonômico, funcional, tá? E vai afastando e o paciente não percebe de maneira nenhuma essas deficiências, tá? E indo até o infinito, longe. Sim. Ou seja, é uma lente que entrega bastante. E até vou puxar uma outra questão, né? Existe uma tecnologia bem diferente, né? Não sei se
você ouviu falar, com certeza você ouviu, mas eu vou falar para as outras pessoas, né? Os anéis difrativos da Odyssey, eles foram modificados. Perfeito. Então não é igual a antecessora, a Synergy, ou outros anéis de outras lentes, né? Então eles diminuíram o degrau, meio que poliram, né, algumas arestas lá de alguns anéis. E isso, né, até tem um nome, né, chama Freeform. Então essa é uma tecnologia patenteada da Johnson. Com isso, eu também aprendi faz pouco tempo, né, esses detalhes, tá? Mas que entrega na prática algumas coisas que a gente comentou já. Ele que é o responsável por essa maior tolerância. Sim. Tá? Ele que é responsável por uma coisa que a gente não falou ainda, mas já vou abordar, uma percepção de halos, né, de glare, menor que outras lentes difrativas que tem no mercado. Tá? E uma questão de contraste, qualidade da visão, tá, melhorada. Né? Então a Freeform, ela de repente é o grande diferencial dessa lente em relação às outras lentes difrativas que tem no mercado. Tá? Então são pontos muito importantes que vale a pena relembrar. Uma tolerância maior residual, uma qualidade visual melhor, tá? E essa questão de halos e glare, essa percepção muito melhorada. Legal. E essa questão dos quinoformes, né, eles serem um pouco, como eles colocam lá, serem mais suaves, essas transições, é uma coisa que inclusive outras lentes estão começando a fazer, né? Então, existem, por exemplo, a Panoptix Pro tem a mesma ideia de achatar um pouco mais os quinoformes. E para o pessoal que está assistindo também, que ainda não tem muito contato com isso, né, tanto no curso online como no presencial de lentes de alta tecnologia aqui do COEP, a gente aborda bastante essa parte teórica, que é importante para ser a base, sedimentar o conhecimento, para que se entendam essas diferenças entre as lentes. Né? Então, exatamente. É que, para quem nos ouve, assim, parece que é até muito fácil, né? Não, quinoforme, freeform, arredondou e tal, mas é uma construção, no meu caso, né, muito, como eu falei, eu sou mais antigo, né, então eu tenho muito mais tempo que eu venho não só estudando e experimentando essas tecnologias, então parece mais fácil. Quando tem um lançamento, né, uma pequena mudança na tecnologia, a gente já tem um parâmetro anterior para comparar, e aí é mais fácil a gente também absorver esse conhecimento e, no nosso caso, a gente está divulgando, né, espalhando conhecimento para os mais novos também. Boa. E aí eu vou puxar uma coisa que a gente sempre faz nos nossos cursos, que é trazer para a prática, trazer para o consultório. Sim. Inclusive no Preceptorship em lentes de alta tecnologia contigo, fica o dia inteiro lá, pré-operatório, pós-operatório, o jeito de explicar isso para o paciente, o jeito de conversar é muito importante. E a gente não fala aqui em conversão, né? Mas é assim, explicar para o paciente para ele se sentir seguro a ponto dele fazer a cirurgia. E algumas pessoas ficam um pouco reticentes com lentes novas, né? O COEP, em geral, os professores são muito early adopters, né? A gente gosta das coisas novas porque é uma tecnologia nova, é uma coisa que vem para somar. Ninguém faz uma nova lente que é pior do que a anterior. Mas nessa parte de comunicação, e por você ter sido o cirurgião que mais implantou, como é que é esse contato com o paciente? Explicar que é uma lente nova, que é uma tecnologia mais recente, que ainda existe, de certa forma, um certo aprendizado sobre aquela lente, né? Existem talvez menos evidências científicas do que as que já estão há mais tempo no mercado e que elas virão naturalmente. Como é que é a tua conversa com o paciente nesse sentido? Isso é uma situação bem específica, né? E bem única, porque não é todo dia que lança uma lente nova. Exato. Né? Apesar de que nesses últimos anos foram muitos lançamentos mesmo. Então, assim, esse é o ponto final da conversa. Vou indicar uma lente nova que acabou de ser lançada. Porque o paciente, puxa, né, se sente, às vezes, né? Pô, mas sou uma cobaia? Né? Então, parece brincadeira, mas aí tem toda uma explicação muito mais, assim, robusta, mais técnica, né? Puxa, essa lente é uma lente que no Brasil está sendo lançada, mas nesse caso específico da Odyssey, já foi lançada na Ásia, no Pacífico, na Europa, Estados Unidos. E no Brasil, a gente está iniciando os implantes, mas que já existe
uma casuística, né, e casuísticas super positivas da lente. Sim. Por isso que eu estou indicando essa tecnologia, né? Então é muito fácil, né? Porque os resultados preliminares são muito bons do mundo inteiro, tá? Mas, como eu falei, isso é o ponto final da explicação, porque para o paciente entender tudo isso, ou ele querer entender, existe toda uma comunicação global, né? Assim, eu conversei sobre, né, as atividades, eu entendi o paciente de verdade, assim, né, como um todo, tá? Gerei conexão, tá? Então, é lógico que também tem algumas técnicas de comunicação. Nem estou falando especificamente uma PNL, né? Neurolinguística. Não estou querendo convencer ninguém a adquirir um produto, um curso, no caso. Né? Não. Na verdade, sim. Todas as técnicas que eu utilizo no dia a dia com o meu paciente são para que ele entenda melhor. Ele sinta confiança, ele se sinta confortável de que está fazendo a melhor escolha, tá? Com o melhor médico. Né? Então eu quero ser, para aquele meu paciente, o melhor médico dele. Tá? Não estou competindo, quero ser melhor que o outro médico. Mas para aquele meu paciente eu quero ser o melhor médico. E eu acho que é isso que tem dado bastante certo ao longo dos anos, Glauco, porque a gente sente que existe uma indicação, né, uma recorrência de pacientes, familiares, amigos, inclusive com indicações cada vez maiores, né, de lentes de alta tecnologia. Sim. Porque todos eles, talvez eu tenha, esteja sendo feliz em comunicar bem, comunicar que aquela opção é a melhor opção para o paciente. Tá? E aí quando eu venho, vamos lá para o final de novo, com uma nova tecnologia, lógico que como a gente tem experiência, sabe, né, que puxa, tudo isso mostra que deve ser muito melhor. Então, eu explico tudo isso para o paciente de maneira bem clara, transparente, né, amigável, né, porque assim, essa conexão que a gente gera é uma coisa muito boa, quase de amigos mesmo. E então é tranquilo, né? Eu acho que essa é uma dica, né, que você mesmo comentou, nos nossos cursos, principalmente os presenciais, né, que é quase um one-to-one, que a gente chama, existe um produto dentro do COEP que é o one-to-one, que é quase que individual, né? Mas mesmo que for em grupos pequenos, a gente consegue mostrar para o médico, colega que está aqui se aperfeiçoando, que a maneira como a gente conduz a jornada do paciente, ela é talvez mais importante ou tão importante quanto a parte técnica. Perfeito. Tá? Perfeito. E é isso aí. Então, para você que se interessa por esse tipo de assunto ou ainda não fez o nosso curso, tem o link aqui na bio, na descrição, tanto do podcast como no nosso Instagram. Acessa lá, dá uma olhada. A parte presencial, né, tem são 4 dias de uma imersão completa de pré-operatório, centro cirúrgico, pós-operatório e também esse envolvimento que é muito importante, como você falou, né? A parte técnica ela é muito importante, mas não adianta nada saber a parte técnica e não saber comunicar isso com confiança para o seu paciente. Então, até a parte de gestão de consultório, né? Isso acaba entrando dentro gestão, mas cada vez mais. E para o ano que vem, talvez vocês vão estar escutando ou assistindo já em 2026 esse podcast. Mas a gente está aperfeiçoando nossos cursos de lente de alta tecnologia. Como eu falei, hoje eu estudo a parte técnica, lente, indicações, contraindicações, né? Eu chamo de hard skills. Isso. Né? Mas a parte de soft skills, que é justamente essa parte de comunicação, posicionamento, né? Um monte de coisas que envolve para que a gente seja o melhor médico, né? E assim consiga escalar mesmo na nossa carreira, né? Ter sucesso em todos os aspectos. Tá? Então a gente vai estar pesando mais isso no curso de lente de alta tecnologia e eu também em outros cursos. A gente está pensando em fazer isso, tá? De uma maneira muito mais estruturada. Então vai ser não digo uma reviravolta, porque a gente já fazia isso, só que a gente percebeu que isso é fundamental para que o resultado e o colega médico ele volte mais seguro para a sua própria clínica. Boa. E para quem ainda não consegue vir, né, aqui a gente está em São Paulo, fazer o curso, ou quem quer complementar ainda, porque são 4 dias,
Mas ainda assim, né, é muita coisa. Lentes de alta tecnologia é um universo imenso. A gente tem também a parte online, em que a gente tem vários nomes muito grandes do Brasil, né? Você, Liang, Bruna, Jonathan, Bruno Fontes, enfim, um monte de gente muito boa, trazendo não só a parte técnica, mas também essas dicas de consultório, porque às vezes a gente consegue expor mais realidades, né? Diferentes realidades, diferentes hospitais, diferentes formas de abordar o paciente de pessoas que fazem isso com muita maestria. Então, caso você se interesse, entra no nosso link. E para os próximos episódios, né? Quem ainda não viu o primeiro episódio que a gente fez sobre a lente Odyssey, a gente falou um pouco mais de coisas técnicas, né? Sobre como é o desenho, como é que funciona e como é que é a produção dessa lente em si. Para que os aspectos técnicos fiquem bem sedimentados e agora para trazer a parte prática de tudo isso. Então fiquem ligados nos próximos episódios. Takashi, é sempre um prazer estar com você aqui. Obrigado de novo pela vinda. E daqui a pouco você já foi o cirurgião que mais implantou, daqui a pouco vai ser mais ainda, né? E talvez até com outras lentes. Então sempre um prazer trazer você aqui para a gente conversar sobre tecnologia. O COEP tem esse intuito de sempre estar à frente, né, das novidades e trazer um aspecto crítico para os alunos que vêm para cá, então isso é muito importante. Obrigado, Glauco. Valeu, até a próxima. Então.